Olá e bem-vindos esta noite. Vamos falar sobre o canto dos treinadores universitários, vamos falar sobre linha profissional, vamos falar sobre o beisebol da Penn State, você sabe, beisebol da Big Ten. Se você está acompanhando as primeiras rodadas nos esportes universitários, especialmente durante a nossa temporada da Divisão Primeira do beisebol universitário, a Big Ten está chamando atenção no beisebol e a Penn State também. Nos últimos anos, sob o comando do técnico Gambino, vamos conversar com o treinador assistente de beisebol Jake Palamaki. Jake, seja bem-vindo e muito obrigado por tirar um tempo para estar conosco hoje. Sim, obrigado pelo convite. Estou animado para conversar com vocês. Bem, a principal coisa com a qual eu gostaria de começar é que estamos lidando com cerca de 60 a 90 centímetros de neve aqui em cima, como deve se lembrar, ex-jogador dos Eagles de BC no Nordeste. A temporada de beisebol universitário já começou e estamos indo para a terceira semana. Fale um pouco sobre, você sabe, o ressurgimento não só da Big Ten do ponto de vista do beisebol, mas a Penn State está realmente causando impacto no que diz respeito à construção desse programa, realmente do zero. Sim, estamos apenas tentando colocar as coisas no caminho certo, juntar alguns anos consecutivos. Pat Kraft, nosso diretor esportivo, fez um trabalho incrível, nos dando os recursos e tudo o que precisamos. Com o técnico Gambino fazendo um ótimo trabalho, conseguindo dinheiro de várias fontes e ajudando dentro e fora de campo, é como se fosse uma tempestade perfeita nos últimos anos e tivemos que recomeçar do zero. E todo ano é diferente, e você nunca sabe o que vai encontrar. Então tem sido incrível. Em Happy Valley, sei que melhoraram as instalações, oferecendo comodidades para atletas e estudantes de beisebol. Fale um pouco sobre, sabe, o que como programa, como você começou a encontrar ou descobrir a bola para o line, não só para rebater, mas também talvez para alguns dos seus exercícios defensivos. Sim, acho que descobri sobre isso quando estava com os Phillies, treinei com eles em 2024. Já estão por aí faz tempo, mas senti que elas eram confiáveis, o arremesso era repetível e eu podia fazer o que quisesse com meus rebatedores. Então entrei em contato com vocês novamente. Quando fui para a Penn State, senti que poderíamos usar algo mais preciso, melhorar as coisas. Queria que nossos jogadores vissem os arremessos reais e formatos dos adversários para espelhar quem enfrentaremos no fim de semana e dar uma sobrecarga no treino, certo? Buscando fazê-los competir. Um pouco mais, não tantos swings feitos na gaiola, um pouco mais de adaptabilidade, mais tendências de rebatedor, e eu senti que as bolas de vocês eram a resposta para o que precisávamos fazer em termos de métricas, e tentando colocar isso nos trilhos, cara, e buscando refletir exatamente o que enfrentaremos toda semana. E aí, defensivamente, poder usá-las para exercícios de recepção, exercícios de infield, exercícios de uma mão, um pouco de outfield, em ambientes fechados, numa bolha, em espaços pequenos. Achamos que conseguimos mover as bolas de formas que não são possíveis com uma bola real. Sabe, um dos tópicos que muitos pais estão começando a descobrir agora é do ponto de vista ofensivo. Em vez de apenas, você sabe, passar dias intermináveis dentro de uma gaiola no T, ou com arremesso de frente, arremesso lateral e assim por diante. A necessidade de enfrentar não só a velocidade, mas também o efeito na bola, que te dá aquela visão real como rebatedor. Fale sobre isso agora. Você é, sabe, um ex-jogador da AAA. Você passou um tempo nas ligas menores e isso foi, sabe, ofensivamente enquanto você estava na BC. Isso é algo importante quando você começa a jogar de verdade em níveis mais altos, além do ensino médio. É muito importante treinar, sabe? Com e contra a velocidade, mas mais importante ainda contra o efeito. E é isso que a bola profissional realmente permite: consistência. Assim você pode repetir isso em quadrantes específicos da zona de strike. Sem dúvida. E então ser capaz de replicar isso várias e várias vezes, sem pegar uma bola que corte, que afunde, que faça efeito, que flutue, seja o que for, poder posicioná-la em um ponto onde você realmente possa isolar seu trabalho de várias maneiras diferentes. Mas como você disse, se quando você está nas gaiolas dia após dia, durante toda uma longa entre-safra, no beisebol profissional, você não enfrenta arremessadores com a frequência que gostaria, poucos começam cedo, só em dezembro ou janeiro dá para ver o ritmo, pois muitos ainda não estão preparados. Aumentamos a velocidade da máquina dupla, certo? Depois você coloca as bolas e tenta simular o que vai enfrentar. Quando pega ritmo no spring training,
Eu gostaria que você falasse um pouco mais a fundo sobre isso agora. Eu sei que você está lá faz um tempo, acho que esse é seu segundo ano, falando um pouco sobre isso. Do ponto de vista do recrutamento, quando você está observando especificamente atletas do ensino médio, pode falar um pouco sobre, do ponto de vista do recrutamento, algumas das características que os diferenciam, seja em termos de habilidades, físico, tipo de porte. O que chama sua atenção em relação a um possível estudante atleta da Penn State para o programa de beisebol? Sim, estamos apenas tentando recrutar atletas e colocá-los em todas as posições do campo. Caras que sejam dinâmicos, que possam fazer muitas coisas em um campo de beisebol, que possam jogar como shortstop no campo externo, subir no montinho. Rebatedores canhotos estão valorizados, são raros, então se você arremessa com a direita e rebate com a esquerda, já chama nossa atenção. Recrutamos garotos do ensino médio para o meio-campo e depois os distribuímos em várias posições. Se precisamos de um rebatedor de canto, podemos buscar pelo portal ou pelo caminho do Juco para encontrá-los. Para arremessadores, você busca braços potentes que possam ser titulares nos finais de semana ou na maioria das vezes. O que estamos tentando recrutar no ensino médio são aqueles caras altos, que já cresceram fisicamente, mas ainda conseguem fazer os movimentos do beisebol. E também tem os caras que são verdadeiros jogadores, caras que fazem as pequenas coisas do jeito certo, caras que sempre estão no banco para apoiar, torcer pelos colegas, pegar o bastão pro amigo e ser o primeiro a entrar e sair do campo. Caras que amam beisebol, gostam de se desafiar e de estar nas instalações, acabam se tornando muito atraentes. E caras que queremos no nosso time, ajudando os outros a melhorarem e continuando a batalhar mesmo quando não estamos presentes. Queremos caras que nunca querem sair do campo de treino, caras que sempre querem estar no time, caras que amam isso mais do que querem respirar, sabe? Tipo, a obsessão pelo jogo meio que diminuiu um pouco por causa do portal. E tentar acertar o perfil desses garotos é tão importante quanto descobrir se eles sabem jogar ou não. Agora eu realmente quero aprofundar nesse ponto, porque muitas vezes, especialmente no mundo de hoje, existe muita desinformação. Eu acho que os pais têm isso, eles meio que adotam essa ideia de que o estudante do ensino médio está sendo pisado, está sendo ignorado. Mas na realidade, eu acho que o que você acabou de dizer, sendo um atleta, sabe? Eu acho que quando começamos a falar sobre fisicalidade, esquecemos o conjunto de habilidades e o atletismo que realmente são necessários para jogar em níveis mais altos. E quem você é no ensino médio não é realmente, de fato, um indicativo do que você pode se tornar, não só na faculdade, mas além disso. Sobre o beisebol profissional, gostaria que abordasse sob a ótica da versatilidade. Só porque você é um shortstop, um infielder central, não significa que você não vai se tornar um catcher, não vai se tornar um center fielder. Fale um pouco sobre a necessidade, especialmente para os atletas mais jovens do ensino médio, de explorar o componente de versatilidade no nível do ensino médio, no nível do verão. Talvez pegar alguns innings como catcher, talvez jogar um pouco no campo esquerdo. Fale um pouco sobre por que isso é tão importante. Em relação ao recrutamento, Sim, a primeira coisa que eu penso é o limite do elenco, certo? Você vai. Agora você está de volta a 34 caras. Você não pode mais carregar os 40, 45 caras que você podia durante a Covid. Você sabe, você precisa de caras que consigam fazer várias coisas. E se você é um atleta do ensino médio, né, um jogador de beisebol do ensino médio que quer causar impacto imediatamente, você tem que ser capaz de fazer várias coisas diferentes, certo? Talvez tenha um shortstop novo e você não possa entrar só nessa posição. Pode ser preciso jogar na segunda, terceira base ou até no campo central. Se você atua como catcher, sempre precisa de outro, pois alguém pode se machucar. Ser versátil facilita nosso trabalho como treinadores, pois conseguimos encaixar esses jogadores e aumentar nossas chances. Montamos as turmas desde o ensino médio e preenchemos lacunas com o portal. Não estamos tentando operar de ano em ano com caras do Juco e do portal, isso é só uma necessidade anual baseada em quem é selecionado no draft. Então estamos realmente fazendo isso, dando o nosso melhor para garantir que acertamos na escolha dos caras do ensino médio, para acertar a cultura no vestiário. E como você disse, a versatilidade e o atleticismo de um garoto jovem é o que estamos procurando. Estamos procurando o cara que não só consegue rebater a bola, mas também defender e fazer muitas, muitas coisas diferentes. Estamos permitindo que os caras entrem como jogadores de duas posições e depois eles podem decidir quando chegarem aqui, certo? Não vamos dizer para você que não pode fazer isso antes de ter mais 2 anos para se desenvolver no ensino médio, certo? Tem muitos anos para você descobrir as coisas.
Talvez a gente te recrute como arremessador e você acabe sendo rebatedor para a gente, ou o contrário. Não existe situação perfeita para nada disso. Mas, como você disse, se você puder ser um atleta, se puder ser dinâmico e versátil para a gente, vamos te dar mais chances do que para o próximo cara. Acho que os pais realmente precisam estar atentos a isso. E eu realmente quero ouvir sua perspectiva sobre isso, sabe? Pense nos seus anos no ensino médio, de 2011 até 2014, antes de você acabar no campus da BC, em Newton, Brookline. E você realmente quer meio que dar para esses atletas mais jovens, sabe? Aquela turma de 2028, 2029, e acredite se quiser, os caras de 2030, o que eles podem fazer para realmente se prepararem para o terceiro e quarto ano, sabe? Seja na sala de aula, na academia, no desenvolvimento de habilidades, para que possam assumir a liderança no próprio desenvolvimento. Em vez de esperar e ser reativo, como eles podem ser proativos em relação a assumir o controle do próprio processo de desenvolvimento logo no início do ensino médio? Sim, a parte física é fundamental para nós. É preciso ser forte, dinâmico, atlético e saber correr. Você não pode ser lento, tem que ser forte, mas também ágil, conseguir se mover de um lado para o outro e fazer tudo o que for necessário. Mas gostamos de caras que praticam vários esportes, que jogam basquete, futebol americano, beisebol e não só se concentram apenas no beisebol, certo? Os que conseguem fazer isso geralmente são os mais atléticos, como jogadores de hóquei. Só de entrar na sala de musculação, você já evita o medo de se machucar lá, certo? O risco de lesão é maior fora dela. Ser forte o bastante e fazer isso corretamente, cuidando da alimentação e garantindo que está comendo o suficiente. Nenhuma das nossas crianças entende o que realmente significa comer o suficiente. Se você precisa ganhar peso, certo, fazendo isso religiosamente, se forçando a ponto de quase querer vomitar às vezes porque está tentando ganhar peso, manter o compromisso exigido na academia e fora do campo é algo que muitos não entendem. Com dias de 12 horas na faculdade, é difícil manter o peso. Acordamos cedo para treinar, depois tem grupos de rebatida à tarde, logo precisamos ir à sala de estudos sem comer às 7 horas. Então, priorizar seu tempo, entender qual é a coisa mais importante para você naquele dia e naquele momento. E aí seguir a partir disso e simplesmente não dar motivo para ninguém te riscar da lista, certo? Fazer o máximo de atividades que você conseguir. Acredito que se você ama o beisebol, não existe esgotamento. Se isso acontece no ensino médio, algo está muito errado. Muito verdade. Agora, sobre esse assunto, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. E vamos trazer a bola profissional. A bola profissional permite que seus rebatedores desenvolvam uma consciência da zona de strike. E eu gostaria que você conversasse com o atleta do ensino médio, com os pais do ensino médio, sobre o entendimento da zona de strike na faculdade, o componente de swing e erro, à medida que você faz essa transição do ensino médio para a faculdade, sabe, no início da carreira, vai haver um pouco mais de swing e erro. E é aqui que o treino contra a velocidade, o treino contra a rotação, cria esse entendimento de, ok, é aqui que eu preciso ser capaz de lidar com os diferentes quadrantes. Os arremessadores vão explorar meus pontos fracos. Pode comentar sobre isso? À medida que os rebatedores mais jovens começam a aprender não só os próprios pontos fortes como rebatedores, mas também o que os arremessadores estão tentando fazer. De verdade, a consciência da zona de strike é fundamental e desempenha um papel crucial no desenvolvimento como rebatedor no nível universitário. 100%. Treinamos nossos caras em 3 fases: aquisição de habilidades, desacelerar para entender o swing, deixá-los confortáveis e descobrir o que precisam sentir. A gente mexe um pouco mais na parte mecânica, depois vem o desenvolvimento de habilidades, onde você tenta avançar agora, colocar essa habilidade em prática em um ritmo mais rápido e ver se podemos treinar um pouco além, tirando os caras da zona de conforto. Isso funciona contra um arremessador. No modo competição, suas decisões de swing são colocadas à prova. Queremos que eles subam lá, percebam a velocidade, o efeito, o movimento lateral e um pouco do sweep na slider. Isso é muito importante para nós. Treinamos decisões de swing diariamente.
Devemos sempre lembrar nossos caras. Esse jogador tem elevação no topo da zona. Precisamos pensar em duas bolas acima disso, ou vamos errar por baixo. Você precisa analisar isso para entender o que são duas bolas acima da de beisebol. O que isso significa para mim? É inclinado, é plano acima disso, está pegando por baixo de um sinker? Tipo, você precisa mirar em um ponto específico? E então, ok, para onde na bola eu tenho que olhar? Em que parte da zona essa bola deve começar para eu ter chance de acertar? Isso é de alto nível, todos os dias. Aqui não é como no ensino médio, não tem facilidade nem aquele canhoto de 60 milhas por hora. Onde você pode se sentir bem e conseguir suas três rebatidas? Seu arremessador de sexta, sábado e domingo. E se você está jogando contra a UCLA no fim de semana, você não tem muita folga, certo? Você precisa estar preparado para encarar isso. Velo alta, muita rotação, muito sinker, muito sweep, seja o que for, boa rotação em todos os aspectos do jogo. Então, essa é a principal razão pela qual usamos as linhas profissionais. E os caras não ficarem preocupados em serem prensados ou explodirem no frio também nos ajudou. Os caras conseguindo dar o melhor swing no arremesso e sem ficar na dúvida se a bola vai estar onde eles acham que vai estar, certo? E todo esse lance. As decisões de swing são provavelmente a principal ou segunda coisa mais importante que ensinamos aos nossos rebatedores. Sabe? E eu acho que esse é um assunto sobre o qual muitos atletas mais jovens não ouvem o suficiente. E, sabe, a gente começa a pensar em beisebol da Big Ten e no treinador. Você acabou de mencionar a UCLA, tem a USC, tem Oregon. Quero dizer, sabe, vocês estão indo de costa a costa. Então, eu adoraria que você falasse um pouco sobre esse processo de maturação, sabe? Sobre sair do ensino médio, viajar e entrar na faculdade. Dias de 12 horas, isso é o normal, sabe? São 10 meses, no mínimo um ano. Se a gente incluir o beisebol de verão, seja na Cape Cod League, na New England Collegiate League ou na Northwoods, fale um pouco sobre essa dinâmica. Quanto a esses atletas mais jovens, eles têm um grande potencial, chegam com grandes expectativas. E aí vem a realidade de como é difícil e demorado trabalhar para alcançar esse potencial. Isso pesa muito quando você é calouro ou está no segundo ano da faculdade. Claro, tentamos enviar nossos jogadores para ligas de verão antes da faculdade. Então, nós mandamos nossos calouros, principalmente os jogadores de posição, para a Liga API ou mandamos eles para a NESCBL. Se colocarmos eles lá, mandamos para a Futures League, certo? Só para eles se acostumarem a jogar contra competição de alto nível, saírem de casa e entenderem essa rotina puxada. Ei, tem que estar no ônibus às 10 da manhã. Tem que fazer o treino de rebatidas a uma, jogar às quatro, quero dizer, só a estrutura do dia e aprender a organizar suas coisas é o mais importante, né? Se você já está fisicamente preparado e passou por um verão assim, sentimos que chega mais pronto para o outono. Mas aí você tem alguns caras que estão um pouco atrás, mas precisamos desenvolvê-los durante a temporada, certo? Temos dois garotos agora que estão em um programa completo de desenvolvimento de jogadores. Eles podem jogar este ano, mas priorizam evoluir ao máximo na temporada. O treino de rebatidas é o jogo deles. Naquele dia, você faz dois treinos extras por semana para ficar tão forte quanto quem está ao seu lado. E nós percebemos que isso é mais importante para os nossos jogadores mais jovens agora, que têm menos chances de impactar o jogo imediatamente. Mas sentimos que, se conseguirmos fazer isso imediatamente com esses caras, daqui a 2 anos eles vão ser peças importantes para nós. Quero só finalizar alguns pontos antes. Desenvolvimento, sabe? A gente ouve essa palavra o tempo todo e às vezes acho que a gente se apoia demais no universo universitário. Você vai me desenvolver? Como isso será feito? O profissional também é responsável pelo próprio desenvolvimento e precisa agir com maturidade. Como você lida com os mais jovens, os do ensino médio em transição ou os calouros que estão chegando? Como você faz eles entenderem a gestão do tempo, a disciplina com o tempo e como serem mais proativos em relação ao desenvolvimento pessoal e de habilidades? Sim, tentamos cercá-los das pessoas certas, colocando veteranos ao redor que já passaram por isso. Apenas acumulando dias e mantendo tudo simples. Qual é a única coisa em que focamos hoje? Como vamos agir, criando um ambiente para esses caras evoluírem? Não é sobre nós. Treinadores não reinventam a roda nem dizem novidades, mas acumulam experiências e avaliam. Em que você precisa melhorar hoje? Esse é seu objetivo. Você precisa melhorar ao acertar a bola rápida na parte alta da zona. Esse é seu objetivo. Se evoluirmos nisso na próxima semana, seguimos em frente. Você precisa melhorar a posição das suas mãos bem no início do seu swing.
E então, só tentando ser simples, prático, repetível, para que a gente consiga construir nossos dias juntos. Não acredito em fórmula secreta, mas sim em trabalho duro e em criar um bom ambiente com as pessoas certas por perto. Sabe, última pergunta. E eu acho que essa é realmente importante, né? Especialmente para a Penn State. Agora eu tenho muitos pais, especialmente da costa oeste, que estão ficando muito engajados e interessados com relação ao beisebol da costa leste. As conferências meio que se misturaram. Como os atletas chamam sua atenção, talvez de uma forma não convencional. É pelo e-mail, é pela mensagem direta, são os acampamentos. Como eles vão chamar a atenção de alguém da equipe da Penn State? Sim, quero dizer, como Jesus costumava dizer, nós usamos muito o Twitter para nosso recrutamento. Estamos sempre lá avaliando jogadores. Viajamos o ano todo para grandes eventos, como os Jogos do Futuro na Geórgia e torneios World Wood Bat. Vamos te encontrar lá, certo? Temos muitos laços com a Penn State por meio da Associação de Ex-Alunos, então recebemos indicações de jogadores, nem sempre do estado, mas a avó desse cara estudou na Penn State e ele é um garoto da Califórnia, super interessado, quer vir para o leste. Então, beleza, vamos dar uma olhada nesse cara. Mas sim, são os e-mails, é vir para um acampamento, são as mensagens diretas. Tipo, a gente não, a gente olha tudo, certo? Você não pode ignorar, seja lá o que for. Mas eu diria para continuar nas redes sociais e jogar durante o verão, no verão. Se você está no circuito de verão, a gente vai te ver. A gente não perde muita coisa ali. Esses são os principais lugares que vamos. Gambo está sempre em todo o circuito de verão, sempre esteve e sempre vai estar. Jake, muito obrigado. Sei que estamos no meio da temporada e que você está muito ocupado, mas agradecemos mesmo por separar um tempo para falar sobre o beisebol dos Nittany Lions. Boa sorte no restante da temporada e na Big Ten, e muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Com certeza, obrigado por me receber.